Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre as capitanias hereditárias. Primeiro, devemos saber que o governo português, após conquistar o Brasil, ele planejou ocupar, e um dos meios mais viáveis para essa ocupação foi a implantação de capitanias hereditárias, que era um sistema administrativo usado por Portugal para administrar e dominar o seu território no Brasil. Era uma forma de controlar e ocupar as suas terras sem gastar. E o rei Dom João III fez essa divisão em faixas de terras. Esses grandes lotes horizontais de terras foram entregues pelo rei Dom João III aos membros de confiança, que eram os donatários. Os donatários eram pessoas que recebiam as capitanias e povoavam e também cultivavam. Na tela podemos ver que o rei Dom João III de Portugal dividiu as terras brasileiras em 15 lotes, que foram doados a 12 pessoas de sua confiança. Esses lotes de terra receberam o nome de capitanias. Os administradores dessas capitanias eram chamados de donatários. A capitania não podia ser vendida. Ela era hereditária, isto é, passava de pai para filho. A divisão do território tomado em faixas de terra, os motivos e as vantagens. Era um sistema adequado à política colonizadora portuguesa, com o máximo de lucro e mínimo de investimento. Os donatários podiam legislar e controlar quase tudo, mas o investimento vinha do próprio bolso, ou seja, a corte portuguesa, o governo português, pouco investia nas capitanias hereditárias. Praticamente todo o investimento vinha do donatário que governava essa capitania. Era hereditária, porque o capitão donatário podia passar a posse para seus herdeiros. Vamos falar sobre a estrutura administrativa do Brasil colônia. As capitanias hereditárias, 15 lotes horizontais de terras entregues pelo rei a membros da corte de sua confiança. A carta de doação era o documento que transferia a posse da terra. O capitão donatário era aquele que recebia um dos lotes de terra. Carta foral era direitos e deveres dos donatários. Direitos era aplicar a justiça, escravizar os índios e doar sesmarias. Sesmarias eram pequenos lotes de terra que estavam à disposição dos donatários, onde eles podiam doar. Deveres: fundar povoados, cobrar impostos, já que ele governava a capitania, e também defender o território por ele ocupado e governado. Alguns privilégios metropolitanos, ou seja, da metrópole de Portugal, oriunda da metrópole de Portugal, esses privilégios. 100% sobre a exploração do pau-brasil, 100% sobre a exploração das drogas do sertão, dentre elas o cacau, a canela, a pimenta. Era basicamente, essas drogas do sertão eram basicamente especiarias exploradas nas florestas brasileiras. E 20% sobre os metais preciosos, já que um dos objetivos principais dessa colonização de Portugal era em busca pelos metais preciosos. E também 10% sobre a produção agrícola. Sobre as capitanias hereditárias, em 1534, o Brasil foi dividido entre 15 extensas faixas de terra, do Tratado de Tordesilhas ao litoral, doadas a 12 donatários. Qual era o objetivo de Portugal? O governo português pretendia transferir para particulares os gastos com a colonização do Brasil, mantendo sua participação nos lucros. Ou seja, foi uma forma inteligente do governo português de explorar o Brasil.
já que gastava pouco, investia pouco e o retorno era grande. Está aí algumas das capitanias do território brasileiro, onde teve grande destaque Pernambuco e São Vicente. O donatário é uma pessoa que aceitou ou recebeu uma doação. No caso, essa doação foi oriunda do rei Dom João III de Portugal. Era aquele que recebia, na época da colonização do Brasil, um terreno para povoar, explorar e administrar. Era o senhor de capitania hereditária. Os donatários tinham direitos e deveres. Vamos ver alguns direitos e alguns dos deveres. Os direitos: cobrar impostos dos colonos, escravizar índios para o trabalho nas lavouras, doar terras ou sesmarias, julgar situações, podendo até condenar à morte. E dos deveres: eles tinham o dever de pagar impostos ao governo português, à coroa portuguesa, defender a terra e colonizá-la, ou seja, explorar a terra, e promover o progresso das capitanias com seus próprios recursos. Sobre a Carta de Foral. A Carta de Foral é um documento concedido por um rei ou por um senhorio a uma povoação onde se estabelecem as normas de relacionamento dos seus habitantes entre si e com o senhor que lhes outorgou. O documento é concedido como uma carta de privilégio, concedendo aos moradores de uma terra que recebe um estatuto privilegiado ou de exceção. Ou seja, a Carta de Foral foi empregada durante essa colonização das capitanias hereditárias. Dos documentos, a Carta de Doação atribuía ao donatário a posse hereditária da capitania. Quando de sua morte, seus descendentes continuavam a administrá-la, sendo proibida a sua venda. Então, a Carta de Doação dizia que era proibida a venda da capitania hereditária e tinha que se transferir ao herdeiro. E era concedida pelo rei de Portugal, onde o uso de uma determinada capitania era cedida ao capitão donatário. Na Carta de Doação dizia que a terra estava cedida ao capitão donatário e não era permitida a venda dessa terra, que ela fosse negociada. O foral era um documento que definia os direitos e deveres do donatário, e a Carta de Doação era o documento no qual a coroa portuguesa cedia as terras a um determinado capitão. São os instrumentos pelos quais as capitanias se tornavam válidas. Por sua vez, os capitães donatários ganhavam direitos de distribuírem sesmarias, ou seja, pequenos lotes de terra, para serem cultivados por pequenos proprietários. Apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco tiveram sucesso nesse sistema administrativo. Sesmaria era um terreno sem culturas ou abandonado, que a antiga legislação portuguesa, com base em práticas medievais, determinava que fosse entregue a alguma pessoa como forma de controlar essas capitanias. Então é como forma de dividir o território. Quem recebia a sesmaria pagava uma pensão ao Estado português, em geral constituída pela sexta parte do rendimento através dele obtido. Sobre as sesmarias, o donatário, recebedor de cada capitania hereditária, tinha, entre outros direitos, realizar a doação de sesmarias para os demais colonizadores. O termo sesmaria
era empregado para todo aquele terreno pertencente à coroa portuguesa, onde não era observado o desenvolvimento de atividades econômicas. Ou seja, era um terreno basicamente improdutivo. Então, tendo em vista as grandes dimensões do espaço colonial brasileiro, a possibilidade de realizar a doação de sesmarias era bem relevante. Sesmeiro era uma pessoa encarregada de distribuir as sesmarias, aquele que recebeu uma sesmaria para cultivar. Vamos falar sobre as causas do fracasso do sistema de capitanias hereditárias. Eram os custos elevados, a resistência indígena, o descaso dos donatários, a distância da metrópole portuguesa para fazer esse controle, a ausência ou escassez de metais preciosos, dificuldades dos donatários em arregimentar colonos, ameaça constante de piratas franceses invadindo as terras brasileiras e as dimensões extensas de capitanias, como já vimos que o território brasileiro é bastante extenso, além da falta de comunicação e autonomia, ou seja, independência dos donatários para governar cada faixa de terra. Sobre as causas do fracasso ainda do sistema de capitanias. As únicas capitanias que prosperaram foram as de Pernambuco e São Vicente, devido ao avanço da lavoura da cana, ou seja, da produção do açúcar. Embora não atendessem os interesses mercantilistas, as capitanias deram início à colonização, ou seja, o que deu início à colonização portuguesa foi a implantação de capitanias. A divisão do território em capitanias somente foi extinta em 1759 pelo Marquês de Pombal. Então, pessoal, encerramos a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula.